o que aconteceu, né, de fato, porque pagou quase R$ 1 milhão pelo lateral, aí hoje está no futebol do Azerbaijão, depois ele foi pelo Paysandu, só fez um jogo, foi lá para o futebol português, pela Portimonense, 12 jogos e 2 assistências, enfim, eu acho que o Paysandu acabou foi nem pegando nenhum dinheiro, né, com essa ida dele ao futebol português, e nem agora, onde ele foi titular, né, no futebol português, e nem no Azerbaijão. E isso aqui prova uma coisa que eu falo, né? Jogador, por exemplo, titular em Portugal, muitas das vezes jogaria a Série C aqui no Brasil, esses clubes menores, né? De lá, claro. Então, por exemplo, o cara era titular absoluto no Torrense, acho que na época estava na segunda divisão, deixa eu só confirmar aqui. Segunda divisão e tudo mais, ele estava sendo reserva, aí no ano seguinte ele foi titular, tá aqui a temporada 23, 24, tá difícil de achar aqui os números exatos, segunda divisão também, titular. Chegou para a Série B do Brasil, nem conseguiu atuar, um jogo só contra o Santos, e volta para o Portimonense, onde foi titular absoluto, né? Para você ver, é uma liga bem mais fácil, né, do que é aqui no Brasil. O Portimonense também na segunda divisão, então você compara a segunda com segunda, né? Certamente aqui do Brasil é muito melhor. E aí acabou que vai conseguir essa ajuda para a contratação de jogadores. Eu já tinha trago uma outra matéria aqui na semana passada, afirmando, né, de que o Paysandu iria no mercado em busca de 3 a 5 reforços. Eu separei aqui alguns nomes que foi especulado, outros que a torcida pediu, né? Uma sugestão aqui também de contratações que eu vou trazer tudo aqui para vocês no decorrer desse vídeo. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art Foot, conta aí com sua ajuda para chegarmos a essa marca de 70 mil inscritos aqui no YouTube, até porque assim que chegarmos vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial do Papão para vocês, tá? Então, deixe seu like, se inscreva, que certamente nos ajuda bastante. Vamos falar aqui do primeiro nome, que é do Rodrigo Andrade, que está no Goiás nesse ano, onde não tem conseguido jogar. Foram apenas 6 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro, ou seja, ele ainda pode defender um outro clube, e vale lembrar que das últimas 3 partidas ele sequer saiu do banco de reservas. Está no Goiás desde o início do ano e realmente não tem conseguido somar bons números, 16 jogos, 2 gols e 2 assistências. Na Série B os números não são ruins, mas ele é reserva, né? 6 jogos, 1 gol e 2 passes. No ano passado também ele chegou a jogar pelo Vitória na Série A, teve aqueles problemas, né, em relação à disciplina e tudo mais. 20 jogos pelo Vitória, depois de ter conseguido o acesso, teve até momentos que ele estava sendo titular na Série A, foi emprestado para o Mirassol na Série B, foi um bom reserva que ajudou a equipe a conseguir o acesso. E apesar de tudo isso, né, dessas idas e vindas para vários clubes, eu ainda acho ele um bom jogador, que passou pelo Paysandu na base e aí jogou profissionalmente em 2016 e 2017, onde foi muito bem, né? No total, 7 gols, um pouco mais de 70 jogos. Depois foi para o Vitória, onde o Vitória ficou muito tempo com ele, né? Foi 3 temporadas seguidas, basicamente. Aí depois emprestou para o CSA, 2 anos para o Guarani, que era até difícil de entender, né? 2021 tudo bem, o Vitória tinha caído. Aí depois continuou emprestando aí para o Guarani, depois de 2 anos de destaque, e aí fez mais 1 ano e meio bom no Vitória, ajudando o time a subir a Série A do Campeonato Brasileiro. Então acho que esse retorno dele pode sim ser viável. A grande questão é, o Paysandu vai ter uma condição financeira para contratar o Rodrigo Andrade, que certamente teria um salário mais alto em relação aos jogadores atualmente na posição. Porque se ele tivesse na Série A e tivesse que convencer o jogador e tal, seria outra situação. Mas como já está na Série B, não completou ainda os 7 jogos e pode defender outra equipe, eu acho que bem tranquilo também para imaginar essa contratação. Lembrando que dos últimos jogos do Goiás ele sequer foi relacionado, então completamente escanteado. Eu acho que pode ser uma boa. Lembrando que o contrato dele também já está perto do fim, até novembro desse ano. E está aqui o mapa de movimentação dele na Série B dos últimos anos. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Outro aqui, uma posição de meia, é o Daniel Júnior. Acho que vocês não vão lembrar muito dele. É um jogador que surgiu muito bem na base do Palmeiras e do Cruzeiro e que inclusive, né, já passou por vários clubes no Brasil e hoje pertence ao Vitória, onde tem contrato só até o final desse ano. Jogador que caiu muito de produção. Se eu torço para o Cruzeiro, né, acompanhei o início dele ali no profissional pela Raposa em 2022, onde inclusive tinha proposta para ir para o Botafogo, com o futebol do exterior, e acabou não dando tanto certo, né. Pelo Cruzeiro naquele ano ele foi bem, ajudou o Cruzeiro a subir para a Série A, 25 jogos, 2 gols e mais 3 assistências, teve aí um bom desempenho. Além disso, vale destacar também de que pelo Cruzeiro naquele ano, 4 gols e 4 passes. O Cruzeiro subiu, ele acabou perdendo espaço, né, com a chegada de alguns reforços, já era de se imaginar, e aí fez 10 partidas e 1 gol pelo Cruzeiro, antes de ser emprestado para o futebol russo, né, onde foi mais de R$ 1 milhão a ida dele lá para o futebol russo. Só 7 jogos, grande maioria dele saindo do banco de reservas,
e aí foi para o Vitória com uma pequena compensação financeira por parte do Vitória no início do ano passado. Então tá aqui ó, o desempenho dele pelo Vitória, 12 jogos, 3 gols, foi uma contratação para o Vitória de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, tá aqui ó, os primeiros jogos dele no Campeonato Estadual, até que começa bem, né? Muita gente até tinha uma expectativa de que ele tivesse uma boa sequência, não foi o que aconteceu, e aí ele foi emprestado ainda para o América, onde mais uma vez não foi titular na Série B do ano passado, né? Então acabou perdendo muitos em 26 anos, lembro dele também quando era uma promessa do Palmeiras, no América Mineiro, onde somou até que alguns jogos, né? Enfim, está atualmente no Ituano, também na Série C, onde não teve um bom desempenho, foram apenas 15 jogos, 2 gols e 1 assistência. Jogador que, apesar de ter surgido como uma grande promessa, passou muito tempo ali, ó, 2023 no Primavera, Santo André. Nesse ano também estava no Primavera jogando a segunda divisão do Campeonato Paulista, onde não foi bem também, né? Então eu ficaria com o pé atrás em relação a essa contratação, porque no Paulistão da segunda divisão só 1 gol em 16 jogos. Na Série C, 2 gols e 1 assistência, apesar de que sempre ele foi o titular, tá? Mesmo com números não tão bons, ele foi titular pelas equipes. No Primavera está aqui o desempenho dele no ano passado, jogou a primeira divisão pelo Santo André também, onde não marcou nenhum gol no Campeonato Paulista do ano passado, então eu ficaria com o pé atrás em relação ao jogador, que igual eu falei para vocês, surgiu muito bem na base do Palmeiras, eu lembro até quando ele foi emprestado para o América, né, em 2020, onde ele jogou muitas partidas, mas acabou não indo bem, né, em 2020 mesmo, 51 jogos, 4 gols e 2 assistências, ele começa o ano como titular, e acaba perdendo a titularidade, mas todo jogo ele entrava, né? Então acabou que somou um número muito alto de partidas, mas só 4 gols, né? O que contrasta muito com um centroavante, faz muita diferença. O destaque dele foi pelo Londrina em 2019 Série B, 5 gols em 17 partidas, no Palmeiras apenas um jogo como profissional. Então, enfim, eu acho que seria uma aposta, né? Talvez, por exemplo, você precisando de um centroavante para o lugar do Nicolas, que ainda não chegou, né, no nome de peso para essa função, para ser um reserva, por exemplo, não sei até que ponto seria uma baita contratação, melhor do que nada. Talvez um contrato ali de produtividade mesmo, faltando aí 3 meses para o fim, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses ali para ele jogar. E aí, se for bem, tem uma renovação automática para o ano que vem, se não, procurar outro clube. Tem muito potencial, mas não tem demonstrado isso, pelo menos nesse último ano, né? Não foi muito bem não. Tanto pelo Primavera quanto Ituano, apenas 3 gols e 2 assistências em 32 jogos disputados. Se fosse um ponta, tudo bem. Agora, para centroavante, eu acho que o Paysandu já sofreu demais com outros atacantes, né? E aí você ir para mais uma aposta, eu sinceramente fico com o pé atrás em relação ao jogador. Tá aqui o desempenho dele também na Série B e na Série C. Analisando aqui, parece até que ele cai bastante pelo lado direito também, né? Então não acompanhei de perto, né, o jogador, então pode ser que até faça uma função mais de lado também, ponta direita, enfim, mas seria muito mais centralizado. 1,83 m destro, pode deixar a sua opinião aqui embaixo. E aí, outro que foi especulado, muito mais um ponta mesmo, né? O Pedro Vitor, foi muito bem pelo Remo em 2023 e 2024, ajudou o rival a subir ano passado da Série C para a Série B, onde somou 8 gols na passagem dele pelo Remo em exatas 48 partidas, além de 6 assistências. Foi um bom desempenho dele por lá, estava emprestado na ocasião pelo Fortaleza, onde foi vendido, onde foi de graça, melhor dizendo, para o futebol coreano, onde soma bons números nessa atual temporada. Grande maioria dos jogos sendo titular, 23 jogos, 4 gols e 2 assistências na segunda divisão do futebol sul-coreano, né? Tá aqui o desempenho dele, então, de 24 jogos na liga, 19 como titular, média de 69 minutos por jogo, também como um ponta direita, né? Tá aqui bem parecido também o mapa de movimentação em relação ao que era ano passado, ó, na Série C, ponta direita, caindo poucas vezes também pelo lado esquerdo. Série C do ano passado, 17 jogos, 3 gols e 2 passes. Na Série B de 2022, onde foi bem pelo Náutico também, né? Metade dos jogos como titular foram 2 gols e 2 assistências, caindo também pelo lado esquerdo do campo, né? Que foi a única participação que ele teve na Série C do Campeonato Brasileiro. Então, assim, apesar dessa especulação recente, eu não acho um negócio fácil, até porque vai lembrar que ele tem contrato, né, até o dia 31 de dezembro de 2025. Então, eu acho pouco provável, até porque lá na Coreia também está no meio da temporada, não terminou e aí vai ver se vai ficar ou não, está no meio do ano. Ele sair e procurar um novo clube, né? Inclusive, a última partida dele foi nesse final de semana, no último dia 16. Então, assim, eu acho bem difícil desse negócio acabar saindo, a não ser que tenha uma pequena compensação financeira e o Paysandu já tenha chegado, né, a um pré-contrato com ele, que não é a informação que nós temos, ainda não chegou a esse nível, apenas uma especulação inicial. Mas ainda assim, né, acho que poderia sim ser um bom jogador,
já está adaptado também, né, à cidade, já chegaria também, já tendo disputado a Série B, o Campeonato Estadual, enfim, acho que seria uma boa questão, e deixaria o torcedor rival bem revoltado, né, com o Pedro Vitor, que tem uma identificação também com o Remo. Então vamos ver como que ficaria essa história. Mas analisando somente a questão do jogador, acho que sim, pode ser uma boa. Acho que o Cedric também aqui para lateral direito até que dá para quebrar o galho. O Léo Passos vai depender muito qual que vai ser a condição, se ele tá jogando mais centralizado mesmo, se vai ser um ponto, enfim. Mas quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer desses nomes aqui no canal. Vou deixar para vocês também outras sugestões de conteúdos aparecendo aqui na tela final que já trouxemos recentemente e nos vemos numa próxima. Valeu!